isso é uma derivação imprópria, tá? E aí vinham as composições, tá? As composições, então, são quando dois ou mais radicais, duas ou mais palavras formam outra, né? Então, aqui, a palavra composta couve-flor, as palavras primitivas couve e flor. Passatempo, passe tempo, guarda-roupa, guarda e roupa, tá? Pode ter hífen, pode não ter hífen, e pode ser, inclusive, separada como pé de moleque, tá? Se estivesse tratando do doce, é um substantivo composto, mesmo que não tenha mais hífen, beleza? E aí até a gente falou na aula sobre esses compostos eruditos. Lembra que eu botei aquele exemplo daquela questão da URGS do hepatovol, cefalovol, né, gastrivol. A gente tem que saber que alguns radicais gregos e latinos compõem palavras que muitas vezes elas não existiriam sozinhas. São radicais não autônomos, como se diz. Então, a democracia, demo é povo e cracia é governo. Então, governo do povo, ó, faz todo sentido, né? Democracia é governo do povo, ok? Então, se eu não consigo formar a palavra, tanto que a gente fala assim, ó, demo, se tu fala demo sozinho, tu não pensa em demônio, não pensa em povo, né? Só é povo porque tá dentro desse radical, que não é o governo do demônio, às vezes até é, mas enfim, tá? Não é o caso agora. Cardiologia, né? Cardio, coração, logia, estudo, estudo do coração. Filosofia e filo é amigo e Sofia é estudo, né? Então, estudo. Não é amigo, tá? Aqui não é amigo. O que é o filo aqui? Que eu não lembro. Só um pouquinho. Sabedoria, senhor. Isso, sabedoria. Obrigada. Estudo da sabedoria, muito bem. Ui. Composição por justaposição, o nome já diz, né? Justapor por um do lado do outro, né? Colocar justo. Então, aqui a gente não tem alteração fonética, couve-flor, pé de moleque, passatempo, girassol, tá? E quando é por aglutinação, a gente tem essa mescla dos radicais, né? Então, aqui aguardente é água e ardente, planalto é plano e alto, fidalgo, filho de água, e embora em boa hora, tá? Tem vários que são assim. Algumas pessoas, não me lembro quem foi que ficou indignado com a palavra hidrelétrica, não lembro quem era, mas alguém estava indignado com a hidrelétrica, acho que era o Luigi, tá? Hidrelétrica era justamente não era uma aglutinação e tornou-se uma aglutinação, né? Mas hoje em dia muitas pessoas aceitam as duas formas. Hidrelétrica, só com E, radiativo, só com A, né? Não é radioativo, é radiativo. Então, essas palavras se tornaram aglutinadas, tá? Assim como as palavras da Paralimpíadas, não é Paraolimpíadas, é Paralimpíadas. E teleentrega sempre foi uma aglutinação, tá? Nunca foi teleentrega, sempre foi teleentrega. Beleza? Até aí, essa matéria é bem barbadinha. Antônio Augusto disse que foi a 301, que inteira basicamente que não conhecia o Abarcar, pode ser. Ah, tu acha tri, que bom, todo mundo gosta quando as pessoas acham tri. Foi tu, Luigi, que não gostava da hidrelétrica? Quem foi que se indignou com a ideia? Não sei se o Ah, Luigi. foi toda a turma 301, senhor, praticamente. Ah, sim, a hidrelétrica, é verdade. Hidrelétrica. Eu gosto de hidrelétrica, eu acho bom, ó, hidrelétrica. Não me... Acho que radiativo me irrita mais, ó. Radiativo. A palavra é mais irritante, olha. Ó, radiativo. Radioativo. Sim, é mais bonito, ó. Opa, esqueci de botar o O. Radioativo, né? Mais bonito. Pois é, as duas valem. Beleza? Vamos adiante. Quem não estava na aula de segunda passada, agora vai ver aquilo que nós não vimos, tá? Então, que eu vi só com 11 pessoas, sendo que uma era eu, né? Então eram 10, que é a revisão de padrões frasais, Ô, tá? Sora, Oi, que mal lhe pergunte, mas tu poderia mandar esses slides aí depois? Por e-mail? quem é que tá falando? Deixa eu ver, quem é que falou? Caetano, da Mas 302. eu já mandei para Laura os e-mails do que é todos, todos? É, que eu acho que não mandaram no grupo da turma. Mas daí eu pedi lá. Tá, eu vou mandar pro teu e-mail, então, tá? Tá, beleza, eu vou deixar aqui nas E aí mensagens. tu manda para todo mundo. Então, o Arthur dá
Deixa eu botar aqui para eu saber. O Arthur Caetano da 302 da Indy. Para quem que eu mando na 301 da Indy? Manda pra mim, Sora. Mimi. Tá. Tu já tem meu e-mail, né? Sim, já tem, mas é do colégio, né? O Arthur Sim. Caetano, que é o do Gmail. Arthur Caetano CD, tá? CD, Gmail. 301, Zona Sul. Henrique, tá, o Henrique Kelly. Tem que mandar para todo mundo depois, Henrique. Tá? Muito bem. E na 302, Pode ser eu, Sorá. tá, Luísa. Tá? Algum e-mail de preferência, não vou usar o do colégio, tá? Tipo, o Caetano botou ali o e-mail dele. Então, depois vocês põem aqui que eu olho no final, se for o caso. Seguindo, então, padrões frasais, para quem não estava na aula de segunda, quem não lembra dessa matéria, tem algumas questões bem pontuais dessa matéria na prova, tá? Pelo menos umas 4 questões são disso. Então, se liga, né? Os tipos de verbos, lembrando que verbos, eles são classificados de acordo com a sua função na frase, tá? Então, quando eu tenho uma oração formada por um verbo que é intransitivo ou transitivo, a gente chama esses verbos de significativos. Se vocês lembrarem de uma questão bem simples, todos os verbos indicam ações, estados ou fenômenos, né? Desses 3 verbos, o intransitivo, transitivo de ligação, intransitivo e transitivo indicam ações e fenômenos. O verbo de ligação é aquele que indica estado. De mais a mais não acontece isso, tá? Então, para que vocês lembrem desses tipos, a gente divide em padrões. Mas não importa, tem que saber o tipo. Então, toda vez que o verbo ele é intransitivo, é porque ele não tem um trânsito de elementos que sejam dele obrigatórios, tá? Eles são verbos que, por si só, se bastariam numa frase formada com o sujeito, e não precisam, então, de acompanhamento, não precisam de complemento, tá? Eles não têm trânsito, tá? É ele o sujeito e tá tudo ok. Então, se eu digo que o cachorro latiu, latiu. Não precisa dizer mais nada, tá? Agora, Professora, oi. qual tu disse que eram os verbos significativos? O intran e o transitivo. Tá, obrigado. Ó, então, o cachorro latiu e a menina desmaiou, eu tenho frases completas, tá? Eu não preciso dizer mais nada. Mas eu posso fazer fofoca, como diz o Ávila. O Ávila adora dizer que o adjunto adverbial é fofoca. E ele é, tá? Porque, ó, se eu não preciso dizer mais nada, esses verbos têm sentido completo, eles são intransitivos. Mas aí eu digo, ó, o cachorro latiu insistentemente. Fofoca. O cachorro latiu a noite toda. Fofoca. O cachorro latiu ferozmente. Fofoca. Tá? Indica o modo e quando que o cachorro latiu naquela pra frase. Tá? Mas só cachorro latiu tem sentido. A menina desmaiou de fome. Tá fazendo especulação. Tá? Então, são expressões que não completam o verbo. Elas acrescentam uma informação que não é necessária. Se eu disser, por exemplo, a menina desmaiou cansada, a palavra cansada não vai nem se referir ao verbo, vai se referir à menina. Então vai ter outra função, tá? Então, se o termo se refere ao verbo, mas ele não precisa estar ali, ele não é complemento de verbo, tá? Ele é adjunto adverbial, ele pode ser até um predicativo de sujeito se referir ao sujeito da frase, tá bem? Mas lembra disso, frase com verbo intransitivo é completa, não precisa de complemento. Quando que vocês erram isso, tá? Vocês erram isso em frases do tipo assim, ó. Já chegaram as tuas alunas. Quem é o sujeito dessa frase?
Desciniente? Desculpa, Antônio, eu não conheço essa palavra. Aluna, Sora? Muito bem. Ah, não, eu não conheci como desciniente, como desinencial ou elíptico. Mas não, ó, quem é que chegaram? Ó, quem é que chegaram? As tuas alunas já chegaram. Olha só, eu só inverti a ordem da frase e vocês se perdem, tá? Então, cuidado com essas inversões de frase, porque o texto da prova, então, são 3 textos. Então, nem sempre a gente faz frases, Joãozinho saiu, quem é que saiu? Quando a gente produz textos, quando fala mesmo numa comunicação direta, a gente tem elementos que são alunas é o sujeito da frase, sim, as alunas, no caso, tá? É o sujeito da frase. O Antônio vê bem essa palavra aí, se não é desinencial. Eu não conheço essa palavra desciniente, mas eu vou conferir depois, tá? Então, cuida isso, porque a maior parte das pessoas ou acha que ele é desinencial, oculto, ou acha, inclusive, que é indeterminado. Né? Tipo, chegaram, quem é que chegaram? Ah, não sei quem é que chegaram. Alguém chegaram, tá? Ok. Então, vamos lá. Continuando, então, e no caso, tá? Volta lá para a frase das alunas, chegar às tuas alunas. Qual é o tipo do verbo, então? Intransitivo. Exatamente. Se eu só tenho ali as tuas alunas, que é o sujeito, e o já chegaram, que é o advérbio e o verbo, eu só tenho o verbo intransitivo aqui, ok? Não é chegou o quê? Cuidado com isso. Seguindo aqui, seguindo aqui, seguindo aqui. O outro tipo, então, que vem é o transitivo direto, o transitivo indireto, e aí vocês têm que entender que o conceito é o mesmo, que os dois são verbos que precisam desse trânsito com um elemento para se tornar completos, eles sozinhos não se bastam na frase, e esse complemento se chama objeto, tá? A diferença do direto e do indireto é que quando eu tenho a relação do verbo diretamente conectada com o seu objeto, a gente chama de objeto direto. Se não, se tiver um elemento que precise relacionar os dois, é objeto indireto, tá? Então, a menina ama e todos os alunos queriam. Sujeito, né, a menina, e quem ama, ama algo. A menina ama chocolate. Vejam só. Então, o chocolate completa o sentido do verbo amar. Todos os alunos queriam mais temas de redação. Então, o mais temas de redação completa o sentido do querer. Agora eu tenho frase completa. Teve gente que se confunde com esse de redação aqui, ó. Gente, a que expressão o de redação se refere? Não se refere ao verbo, se refere a temas. Então, não é complemento do verbo, tá? Cuidado. Então, esses verbos precisam de complemento, por isso são chamados de transitivos. Eles não precisam de preposição para se ligar ao seu complemento, por isso são diretos. E o seu objeto, que seu complemento é objeto direto, porque não tem preposição. Beleza? Quando ele precisa do complemento e esse complemento precisa da preposição, a gente chama de indireto. A menina gosta de chocolate porque quem gosta, gosta de. Ó. Todos os alunos concordavam, quem concorda, concorda com a professora. Então, ó, o com é exigido pelo verbo. Por isso que eles são verbos transitivos e indiretos, porque exigem um complemento que precisa dessa preposição. A preposição pode ser combinada ou não com o artigo. Se eu tiver um chocolate específico e disser a menina gosta deste chocolate é objeto indireto, tá? Então, o objeto indireto é o com preposição. E existem alguns verbos que precisam dos dois, que a gente chama de verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Só que aí pensa, a preposição, o elemento com e o elemento sem preposição,